Vamos lá então, turminha, para mais uma revisãozinha rápida aqui de fisiologia, e eu vou falar para vocês nesse videozinho sobre os volumes e capacidades pulmonares. Isso daí é um tópico bem simplesinho que tem tanto no livro do Guyton quanto no livro do Berne. E o que significa isso? Bom, basicamente, volume pulmonar é quando nós estamos analisando uma única condição de volume, ou seja, o quanto de ar que o pulmão vai captar ou vai liberar em uma determinada condição. Quando nós analisamos duas ou mais condições de volume pulmonar, aí nós entramos em capacidades pulmonares, tá? Eu vou explicar isso com bastante calma. Esse gráfico aqui vai dizer para nós bem o que isso significa. Para começar, vamos explicando aqui o que é a capacidade pulmonar total. Basicamente, a capacidade pulmonar total é a capacidade em volume que um pulmão pode conter de ar. Então, basicamente, para indivíduos normais, a variação média de volume que um pulmão pode conter é até 6 litros. Então, ele pode captar até 6 litros de ar. Note que a gente tem uma linha vermelha aqui, né? Porque nós estamos analisando o volume ao longo do tempo. Então, nós temos várias siglas aqui, cada uma corresponde a uma coisa. Vamos começar falando primeiro do volume corrente. Veja que eu estou só analisando uma característica de volume. O que é o volume corrente? É a nossa respiração basal. Então, se você estiver de repouso, você vai captar, vai inspirar e expirar uma certa quantidade de ar. É um volume bem pequeno aqui. E geralmente o ciclo respiratório, em média, a cada 10 segundos, a gente pode fazer até 2 inspirações e meia, né, considerando um período de 10 segundos. Numa condição respiratória normal, basal, considerando o volume corrente, ainda é possível que o nosso pulmão seja capaz de captar mais volume e seja capaz de expirar um volume grande também de ar. Então nós temos aqui o volume inspiratório de reserva, ou seja, geralmente aqui o volume corrente, ele gira em torno aqui de mais ou menos 3 litros e meio, mais ou menos, né? Quase 4 litros. Só que ainda posso captar quase 2 litros a mais de ar. Então, nós temos o volume inspiratório de reserva, de tal forma que nós temos também o volume expiratório de reserva. Então, se você está respirando normalmente, você consegue captar mais ar. Da mesma forma, você consegue expirar mais ar, tá? Seguindo aqui adiante, nós temos o que nós chamamos de capacidade inspiratória, que corresponde à soma do volume corrente mais o volume inspiratório de reserva. Então veja, nós temos duas condições de volume aqui, ó. O volume inspiratório de reserva mais o volume corrente me dão a capacidade inspiratória, que é o mínimo aqui do volume corrente, até o máximo da capacidade inspiratória de reserva, tá? Você nota aqui também que ao longo do ciclo aconteceu uma resposta aqui bem exacerbada. Essa resposta exacerbada corresponde aí à capacidade vital forçada, ou seja, eu precisei realizar uma respiração forçada, captar muito ar e liberar muito esse ar. Você vê que o ciclo ele se expande, uma inspiração forçada ela dura um pouco mais de tempo, ela é um pouco mais alargada, por conta que, obviamente, demora-se mais tempo para liberar esse ar. Essa condição de capacidade vital forçada, ela pode diminuir, né, pode se estreitar, se porventura nós estivermos numa condição de hiperventilação, né, e existe a necessidade de troca gasosa muito alta. Então, quando o indivíduo está realizando atividade física, né, a capacidade vital ela vai ser muito forçada. Você vai respirar com mais intensidade. Então, vai inspirar e expirar com mais velocidade e com mais força, fazendo aqui a capacidade vital forçada. Considerando aqui o volume expiratório de reserva, mais o volume corrente, mais o volume inspiratório de reserva, nós temos aqui que nós chamamos de capacidade vital. A capacidade vital é a nossa capacidade respiratória. Ou seja, nós podemos aqui respirar, né, inspirar até mais ou menos aqui, deixa eu fazer uma continha mais ou menos aqui. Vamos lá, uns 4 litros, 4,6 litros, 4,7 litros de ar.
Veja que existe uma quantidade de ar aqui que não sai dos nossos pulmões. Veja, nós temos aqui o que a gente chama de capacidade residual funcional, que corresponde à soma do volume expiratório de reserva mais o volume residual. Esse volume residual, ou seja, é uma quantidade de ar que não sai dos nossos pulmões, ele é fundamental para impedir que os alvéolos colabem, ou seja, grudem em si mesmo e impeçam que o ar torne a enchê-los novamente. Então, existe essa necessidade de ter um volume residual. E aí, por conta disso, nós temos essa condição de estocar esse ar e não poder utilizá-lo. Então, a capacidade residual funcional corresponde à soma do volume expiratório de reserva mais o volume residual. Então, aqui nós temos nesse painel, bem demonstrado, várias condições de um ciclo respiratório, considerando condições normais, volume corrente e considerando capacidade vital forçada e cada uma das suas variantes. Beleza?